precisa do consentimento de vocês, se vocês puderem clicar aí. Acho que agora está gravando. Tá bom, gente. Então, todo mundo está vendo a minha tela? Tá. Bom, antes de começar, só eu queria perguntar se vocês têm alguma dúvida ou qualquer tipo de dúvida sobre as duas aulas anteriores que a gente teve, sobre o que a gente fez até o momento. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar, tá? E então, abram aí o QGIS. Espero que vocês já estejam com o QGIS aberto, né? Quem conseguir, abre o projeto que estava na aula passada, já usando. Qualquer coisa agora, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem abrir o microfone, tá, gente, para perguntar. Ou se alguém escrever aí no chat algo que precise, não tiver, vocês me avisam. Alguém que tiver microfone, vocês avisam, para eu conseguir acompanhar, tá? Que agora eu vou seguir por aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa, então, vocês podem abrir o projeto, quem conseguir aí da aula passada. Como eu falei, eu tive que mudar de máquina, então eu vou começar um novo projeto aqui rapidinho, tá? Então, Manuel, se você quiser, se falou que teve problema para abrir o projeto, não tem problema, é só me seguir aqui, a gente vai abrir, então, um novo projeto, começar novamente. Opa, desculpa, não abri um novo projeto, caramba, peraí, desculpa. QGIS e a abinha do QSWOT Plus. Então, quem tiver um projeto existente, pode abrir aqui, e quem tiver um novo projeto, pode abrir ele aqui. O meu tá dando um pauzinho. Sem problemas. Então, a gente vai lá, vou lá para minha pasta, CSWOT, projetos, e vou criar um projeto novo, que eu vou chamar de aula. Como que eu chamei o outro? Puxa, não lembro. MBH aula, deve ser algo assim, né? Então, assim. Selecionei primeiro a pasta que eu queria, né, que é essa daqui, selecionei a pasta de projetos, agora sim, eu vou colocar o nome, desculpa, gente. Então, agora sim, coloquei o nome do nosso projeto, vou chamar ele de modelagem de bacias hidrográficas, MBH aula, ok, tá? Então, ele vai criar o nosso projeto lá, já criou o caminho, no meu SWOT, projetos, MBH aula, já tem aqui as pastas prontinhas para o nosso projeto, tá? Então, a gente falou um pouquinho dessa aba na semana passada, semana passada, e começamos, então, aqui o processo de delineamento da bacia hidrográfica, tá? Então, a gente vai seguir daqui. Para vocês, já deve ter aqui o mapa de elevação, né? O DEM, ou DM, ou MDE, né, em português. Eu só vou pegar aqui rapidinho o meu, então, eu vou aqui no SWOT Plus, Example Datasets, Robert, DEM, e pego aqui o HDR, que é o arquivo header desse arquivo. Então, como vocês podem ver, apareceu aqui meu modelo digital de elevação já atrás, e vocês podem ver também que ele já cria aqui para mim uma cópia desse modelo digital de elevação na minha pasta de projeto. Se vocês verificarem aqui, essa daqui é o caminho da minha pasta de projeto, desse projeto que a gente acabou de criar, tá? Então, fica dentro da pasta de Watershed, que é uma pasta que tem lá dentro. Se vocês forem ver aqui, ele já converte isso para o formato GeoTIFF, que está aqui, TIFF. Então, todos aqui vão estar em formato TIFF, que estiverem dentro do QGIS, tá? Bom, então tá. Vamos lá. Eu só ia perguntar para vocês, fazer uma perguntinha antes da gente continuar. Só lembrando, então, vocês lembram quais que eram as 4 camadas de informações que a gente precisa preparar em SIG, em GIS, antes de começar o nosso projeto no QSWOT+? Alguém aí? Uma das camadas acabamos de entrar, né?
que é a elevação, que é o mapa digital de elevação, que é o que a gente acabou de inserir ali. Isso mesmo, Eduardo. Então, a outra camada é a camada de uso do solo, e a outra camada vai ser uma camada de tipos de solo. Então, a gente vai precisar de um shape com todas as informações de tipos de solo, a Samantha também colocou, e aí depois a gente vai precisar também das propriedades, né, desses solos. Então, é uma camada espacial, mas também com as profundidades, né, com vários atributos relativos às profundidades de solo, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. E tem mais uma camada, alguém lembra? Além da elevação, do tipo de solo e do uso do solo? Mais uma informação em formato SIG, alguém lembra? Clima, isso mesmo, dados climáticos. Muito bem, obrigadão, gente. Então, os dados climáticos também a gente vai precisar isso, então a gente vai precisar pelo menos da temperatura e da precipitação, tá? Então, pelo menos da temperatura e precipitação a gente vai precisar aí para trabalhar dentro do modelo. Então, qualquer projeto que vocês forem fazer no futuro, antes de iniciar qualquer coisa, vocês precisam dessas informações, tá? Só lembrando aqui para vocês, antes de começar. Mas essas são as informações principais, tá? Antes de iniciar. Então, vamos lá. A gente já está aqui com o mapa digital de elevação, todo mundo está com isso ok, né? Então, a gente vai para a próxima etapa aqui, que é o delineamento dos rios e canais. A gente vai chamar de... tem duas definições. Uma é channel, que vamos falar como se fosse canais, e uma stream, tá? Stream, que a gente vai chamar como se fosse um rio, tá? Então, a primeira coisa aqui que eu queria mostrar para vocês a gente tem duas formas de trabalhar com essa rede de drenagem, tá? Ou a gente cria a nossa rede de drenagem, que é o que eu vou fazer agora, primeiro com vocês. Então, a gente cria essa rede de drenagem com base na nossa elevação, exatamente, tá? Então, a gente vai utilizar um mapa digital de elevação e vai criar a nossa rede de drenagem, tá? Então, essa é uma das formas. E a segunda possibilidade é esse daqui que está escrito aqui em cima, tá vendo? Burn in Existing Stream Network. Então, se eu clicar aqui, ele vai me dar a opção de trazer aqui, ó, um arquivo shapefile já. E esse arquivo shapefile, na verdade, o que ele vai dizer? É como se eu já tivesse toda a rede de drenagem traçada para minha região. Tá? Então, por exemplo, eu já tenho a rede de drenagem pronta para a minha região, então eu vou superimpor aí essa rede. Então, ele vai utilizar essa rede que você está inserindo, né? Então, você vai falar assim, eu tenho uma maior confiança nessa rede de drenagem que eu estou inserindo do que na rede de drenagem criada pelo meu modelo digital de elevação, tá? Criada pelo meu MDE. Tá? Conseguiram entender um pouquinho a diferença entre os dois? Por que e quando que eu uso, principalmente, essa opção ali do burn-in, tá? Essa opção aqui, utilizando, né, a minha rede de drenagem. E alguns projetos que vocês forem trabalhar, vocês vão ver que é necessário fazer isso. Uma questão clara, assim, em áreas urbanas, né? Por exemplo, a gente teve muita modificação, né, humana do homem em cima da paisagem. Então, os rios não vão acontecer onde eles são ali áreas necessariamente topograficamente mais baixas, ou áreas onde normalmente você teria um fluxo de água. Você tem uma construção de canais artificiais. Então, para você representar isso direito dentro do modelo, você vai ter que entrar com a sua rede de drenagem já delimitada. Ou, por exemplo, a mesma coisa se você tiver numa área aqui, né? Aqui no sul a gente tem, por exemplo, aqui próximo, também com áreas agrícolas, né? Com drenagem artificiais e irrigação todas já prontinhas. Então, se você tiver isso, se for artificial, você tem que acabar utilizando essa opção do burn-in.
Outra necessidade, né, do uso desse burn-in é nos casos, por exemplo, de áreas muito planas, tá? Que é o caso, por exemplo, aqui da região de Pelotas, inclusive. Por quê? Porque normalmente quando você tem áreas muito planas, o seu mapa digital de elevação já é um pouquinho mais complicado e fica difícil delimitar para onde vai o fluxo de água. Então, para você ter mais certeza ali, né, dessas áreas, é importante usar o burn-in, tá? Com essa informação. Bom, então... Antes de você falar do... A gente marca o burn-in aqui. Você adicionou alguma coisa? Foi adicionado algum dado? Eu tinha adicionado o MDE, Isso. né? E agora... depois eu marquei o burn-in e tem algum outro dado? Porque a minha configuração ela não está conforme a sua. Somente. Bom, você está com tem um arquivo aqui em cima do MDE, do seu modelo digital de elevação aqui em cima? Sim, tá conforme o mesmo dito seu Então aí. tá bom. O resto não precisa se preocupar agora, porque a gente vai mexer ainda, não mexi em nada aqui para baixo, só estava explicando o que significava, tá? Agora eu vou entrar aqui nesses detalhes, tá? Mas eu estava só mostrando para vocês, explicando um pouquinho o que são esses conceitos. Então, na verdade, acho que eu vou mostrar para vocês, acho que nem precisa fazer agora, tá? Então, eu vou tirar aqui o burn-in e vamos fazer aqui da opção, obrigada, da opção natural, tá? Então, a gente tem aqui, né, as opções, tem duas opções agora aqui, né? Que são esse threshold, que a gente vai dizer que seria como se fosse um limite para a criação de um canal, e aqui um limite de área também, uma área mínima para a criação de um rio, um stream, tá? Eu vou manter a linguagem para vocês não confundirem ela dentro do próprio modelo, tá? Então, o que é cada um, né? Eu vou criar um aqui e a gente vai ver. Então, por exemplo, eu vou criar aqui, vocês podem ver aqui, ó, não sei se vocês estão vendo no de vocês também, deve estar aqui 0,09 ou 0,89 aí de área para vocês aí, o meu tá em quilômetros quadrados, ó, squared kilometers, quilômetros quadrados. Você pode ver isso daqui, ó, você clicando ali do lado, você pode ver ele em outras unidades também, tá? Em metros, em hectares, né? Normalmente a gente vai trabalhar com essas 3 unidades aqui principais. O pessoal dos Estados Unidos trabalha com essas 3 unidades, normalmente aqui embaixo, pés, milhas, acres, que não são muito lógicas para a gente, tá? Mas vamos, por exemplo, se eu colocar aqui em hectare, então o que é a área que está aqui, né? É a nossa área, levando em consideração a nossa célula lá inicial do nosso modelo digital de elevação, lembra? Que era de 30 metros por 30 metros. Então, multiplicando aí, você vai ter os 90, né? Os 0,09 quilômetros quadrados, tá? De área. Aí, por exemplo, de uma célula, e você pode colocar aqui, essa daqui é uma área, e ele vai mostrar aqui quantas células você vai ter, então, em cada área, né? Aqui, desculpa. Coloquei, então, uma célula, né, aqui. E aí vocês veem aqui, ó, o nosso 0,0009, que está em quilômetros quadrados, né? Que é a área de uma célula, equivalente a uma célula. Tá? Então, a gente vai fazer um teste aqui. Eu vou colocar aqui em hectares primeiro, tá? E vou colocar aqui um exemplo. Deixa eu ver o que eu tinha pensado aqui. Então, eu vou colocar aqui a área de 100 hectares para criação de canais e estabelecer uma área de 500 hectares, por exemplo, para a criação dos streams, tá? Dos rios. Espera aí que eu preciso autorizar alguém aqui a entrar. Tá. Pronto. Voltando aqui. Criação dos nossos rios streams, tá? Então, eu cliquei aqui em criação dos rios, vocês vão ver aqui embaixo já,
essa criação, então, que foi feita dos rios, tá vendo? Com base, então, isso daqui foi feita com base no processamento dentro do SIG, né, com várias ferramentas que vocês já conhecem, inclusive, já vimos algumas, inclusive, utilizando o REC HMS, para a criação aí desses rios, tá, dessa nossa rede de drenagem. Aí, como eu falei, no SWOT tem essas duas categorias aqui, que são os canais e os streams, né? Então, em azul mais escuro, né? Esse azul mais escuro que vocês estão vendo aqui, não sei se todo mundo consegue ver, esse azulzinho mais escuro, ele vai ser referente a esses streams, que a gente vai chamar, na verdade, de rios principais, um rio já de, por exemplo, terceira ordem é chamado. A gente vai colocar aqui no SWOT como se fosse um stream. Já um canal, né, channel, como está chamando aqui, channel, são esses menores, tá? Então, são esses azuis clarinho aqui, tá vendo? Então, por exemplo, um canal, um rio de primeira ordem, né? A gente vai para um de segunda ordem, a gente vai chamar esses daqui, esses rios esses que estão em azul clarinho de canais. Eles têm uma categorização diferente dentro do SWOT, tá? Qual que é a grande diferença entre eles aí? Os canais, né, esses channels, como tá aí, que são esses azul claro, eles são normalmente tributários dentro de uma subbacia, tá? Então, por isso que eu falei, normalmente eles são menores, são de primeira, segunda ordem. Já os streams, que são esses de azul mais escuros, eles já são uma conexão entre subbacias, tá? Então, aí já são, normalmente, algo assim, um rio um pouquinho de uma ordem maior, tipo uma terceira ordem, como vocês veem aqui, tá? Então, o default aqui que vem é que uma área... E o que é essa área que eu coloquei aqui, tá? Para delinear e para a criação da rede de drenagem. Toda vez que vocês quiserem uma informação, ó, eu coloquei meu mouse aqui em cima, tá? Ele mostra, né, uma explicaçãozinha, assim, bem pequenininha, mas ele mostra também para vocês, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, tudo, vocês podem... É bem útil essa possibilidade aqui, tá? Mas o que são essas áreas, então, que a gente definiu aqui? Essa daqui é a área que vai ser necessária, tá? Então, por exemplo, aqui dentro da minha subbacia, tem uma área aqui para a criação de canal, por exemplo, nesse caso aqui, que é maior do que 100 hectares. No nosso caso, a gente colocou 100 hectares. A partir de uma área de drenagem de 100 hectares, tá? Ele criou, então, o início desse canal aqui. Então, nesse canal aqui, cada um tem que ter uma área de drenagem superior a 100 hectares para levar a ele, tá? E o mesmo para os streams, nossos rios, que então coloquei uma área de 500 hectares, tá? Então, mais ou menos isso. Então, essa daqui, então, é uma das criações, tá? Que a gente fez utilizando, então, o mapa digital de elevação. Claro que eu posso aqui facilmente mudar isso. Então, vou mudar agora, por exemplo, para 10 hectares para a criação do rio. Eu achei que está muito grosseira nessa área aqui, essa rede de drenagem, por exemplo. Eu quero ter uma rede de drenagem mais bem distribuídas, tá? Com mais rios e canais nela. Então, eu vou colocar aqui uma área menor para essa área de drenagem vai ser menor para a criação e estabelecimento dos rios e dos canais. Então, vou colocar, por exemplo, 10 aqui da área do canal e vou colocar aqui 100 para a criação dos streams, tá? Dos rios. Então, vou colocar aqui, ó, olhem aí para vocês terem noção, né? A gente tem só essas duas aqui principais, por exemplo, e aqui mais uma, só esses daqui. Agora, se eu criar os streams, tá vendo? Com essa área diferente, já criou principalmente, olha aqui, diversos canais, né? Então, eu tenho uma rede de drenagem aqui,
muito mais densa, tá vendo? Eles têm vários aqui, ó, canais, channels, né, pequenos, e também rios já iniciando onde antes a gente não tinha, tá bom? Ou seja, isso tudo vocês conseguem ajustar aí, olhando, modificando e fazendo testes mesmo de acordo com essa área de drenagem que vocês estipularem aqui, tá? Para criar os seus rios e canais, tá bom? Então, vamos lá. Então, não sei se é uma coisa assim, mas normalmente... então, essa área aqui que você define é basicamente isso. Ela vai definir a densidade da sua rede de drenagem, da sua subbacia. Então, quanto menor for a área que você colocar aqui, maior vai ser a densidade da sua rede de drenagem. Quanto menor for, quanto maior for a área que você colocar aqui, aí menor vai ser a sua densidade aqui da sua rede de drenagem. Beleza, gente? Todo mundo entende isso? Entende esse conceito direitinho? Bom, como que eu defino, né? Várias pessoas já me perguntaram, tá, mas como que eu defino isso? Como que eu sei o que é melhor utilizar para o meu projeto? Depende muito da morfologia, da onde você está trabalhando, da topografia em si, da sua região. Se é uma área que tem muita mudança topográfica, então aí talvez você vai ter uma área com mais, uma densidade maior, né, de drenagem, para o seu estudo. Se for uma área mais plana, talvez aí você não tenha muita mudança, tá? Mas, enfim, vai depender um pouco também do escopo do seu projeto e também do tamanho da sua bacia hidrográfica, né? Então, por exemplo, se eu tenho um projeto pequeno, numa área que eu estou interessada ali numa área bem agrícola, por exemplo, tem um projeto, uma bacia pequena, eu consigo trabalhar com uma super discretização, né? Consigo aumentar bastante a minha rede de drenagem, ampliar tudo, porque eu tenho um projeto pequeno, vai ser fácil processar tudo isso. Já se eu estou trabalhando com bacias de grande porte, aí eu vou ter que diminuir essa discretização, né? Para conseguir trabalhar depois, enfim, principalmente depois na calibração, né? Quando a gente vai rodar o modelo várias vezes, essa discretização não nos atrapalhe de acordo com o nosso projeto, tá? Então, bom, é sempre importante vocês fazerem alguns testes, vocês podem brincar aí um pouco, né, com essa mudança de valores e ver, vocês vão ver facilmente a diferença, né, do que isso implica diretamente, tá? E aí, uma outra coisa que eu sugiro fazer, né, como no Brasil, principalmente quando vocês forem trabalhar com áreas de drenagem grande, é que vocês podem trazer também imagens de satélite, tá? Então, eu posso trazer aqui atrás, né? Por exemplo, eu tenho aqui meu aplicativo, vou colocar um mapa do Google com a imagem de satélite e eu verifico se minha área, né, minhas redes de drenagem estão parecidas ou não com a rede de drenagem, com a imagem que eu tenho numa rede de drenagem ali, tá? Então, tudo isso eu posso fazer facilmente, tá? Então, eu vou inserir aqui, vocês não precisam colocar, tá, gente? Não precisem colocar agora, eu só quero que vocês olhem aqui. Eu vou inserir aqui um arquivo que é, na verdade, da rede de drenagem ali da região, tá? Dessa bacia da Hobbit. Não sei se dá para ver bem. Vocês estão vendo em laranja? Acho que não tá muito bom, né? Deixa eu mudar aqui rapidinho. Colocar um vermelho. Aqui. Vocês conseguem ver em vermelho a diferença? Então, aqui a gente criou agora dentro do modelo. Tá em azul claro, né? E azul escuro, que são os canais e os streams, né? Os channels e os streams. Já aqui é a correta ali da região, né? Que eles fizeram um levantamento, é essa vermelha, tá vendo? Então, você tá aqui, ó, por exemplo, nessa parte inicial tá mais parecida, claro, com algumas diferenças, né, tal. Mas aí você vê aqui é um lago, né? Aqui é uma área um pouco mais plana.
E aí você vê que aqui você já tem um erro, por exemplo, no seu mapa digital de elevação. Então, o que é, por exemplo, esse rio aqui, pelo visto, ele não se vai juntar aqui nessa drenagem, né? Ele vai virar e ele faz parte dessa outra subbacia, por exemplo, aqui. Então, ou seja, nesse caso, é importante o quê? A gente fazer o burn-in, tá? E não utilizar a rede de drenagem criada. Entenderam? Todo mundo entendeu bem esses conceitos, gente? Então, vocês vão vir aqui no burn-in agora, do Existing Stream Network, tá? E aí, vocês vão lá dentro dos seus, vamos ver, dentro do SWOT Plus, no Example Datasets, Hobbit, aí vocês vão aqui no Hobbit Streams, e vão achar, então, vão ter os arquivos, é um arquivo shapefile, né, um arquivo de shape, e aí vocês vão escolher aqui esse arquivo hobbyreach.shp, tá, SHP. Então, vocês podem adicioná-lo. Então, a gente vai utilizar essa rede aqui do burn-in. Tá? Então, a gente vai habilitar agora e vai utilizar essa rede do burn-in, tá? E não a rede originalmente ali gerada pelo SWOT, tá? Então, aí vocês podem ver que já modificou, tá? Então, eu já estou com a minha rede aqui correta, tá? Então, esse foi um bom exemplo, só para vocês verem um pouquinho disso. Também daria para a gente ver que a gente não tem muito tempo aqui, mas daria para ver também com a imagem satélite, que quem puder pode dar uma olhadinha depois com a imagem satélite nesses, para ver a diferença de resolução, etc., e comparar com o que tem ali, por exemplo, no mapa do Google Maps, etc., tá? Então, vamos lá agora para ver o que são essas opções aqui. Agora a gente vai para essa outra opção aqui, que é para adicionar os inlets, chama inlets, outlets, tem algumas outras opções também. Os outlets são basicamente os exutórios ali das suas subbacias. A gente também pode adicionar agora os reservatórios, os lagos pequenos, tá? Então, a gente pode fazer isso, tem essa ferramenta aqui, então a gente vai adicionar aqui, clica aqui. A gente pode adicionar isso por um arquivo também, um arquivo shapefile, tá? Tem uma configuração certinha, perdão, para você configurar esse arquivo indicando o que quer dizer cada ponto. Então, por exemplo, se eu tenho uma bacia muito grande, então eu já trabalhei com várias bacias que a gente vai sempre adicionar ali um arquivo shape. No entanto, a nossa bacia é pequena, então, para mostrar para vocês um pouco, a gente vai clicar agora nessa opção aqui, que é para desenhar, tá? Draw, inlets e outlets, tá? Então, vai abrir essa janelinha aqui para vocês, tá bem? Todo mundo tá aqui? Deixa eu ver aqui. Todos estão nesse ponto. Professor, Oi. Eu me perdi aqui no banner. Você falou que vai na pasta do Hobbit e clica no... Você vai lá na sua pasta do Hobbit. Sim. E clica dentro de Hobbit Streams. Hobbit Streams. E aí você vai clicar nesse daqui, que é o hobbyreach.shp. Tá? Esse aqui que você vai selecionar, você vai clicar em Open. Esse aqui, aí você vai clicar em Open. Tá? E aí você vai clicar aqui, Create Streams. Tá bom? Beleza, pessoal? Todos, então, a princípio, nesse mesmo ponto aqui que eu. Vou dando continuidade. Tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente tem a opção aqui agora de inserir dentro da nossa bacia essas opções, esses pontos, que são pontos de outlet, que vai ser como se fosse um exutório, um reservatório, por exemplo, um laguinho ou lagoa,
Deixa eu ver. Ô, Manuel, acho que Manuel, você deixou. Você pode desligar seu microfone, por favor? Só. Deu certo aí, Manuel? Sim, estou indo aqui. Tá. Beleza, pessoal, vamos lá. Então, vocês têm essas opções aqui. Então, vamos colocar assim, por exemplo, o que é um outlet, tá? E quando que eu coloco ele? Vou dar um zoom aqui no SWOT. Estão vendo aqui, a gente já tinha, tem por exemplo, aqui a gente tem a junção, né, de dois rios, né, dois streams. Sempre que você tiver a junção, tá, de dois streams, assim, de dois rios, o que automaticamente o modelo faz? Ele vai já criar um exutório aqui, um ponto de exutório aqui e um ponto de exutório aqui, tá? Em cada finalização aqui dos seus rios. E a partir disso, ele vai delinear, então, uma subbacia, tá? A partir dessa região aqui para cima, que vai ser essa subbacia, onde você vai ter os seus resultados, você pode adicionar ou tirar. No entanto, é importante, além desses que já vem, então, automaticamente, o modelo cria, a gente normalmente tem dados observados, onde a gente vai querer comparar as saídas do modelo, certo? Então, a gente tem nossos dados ali observados de vazão, que o Samuel comentou bastante com vocês, ou de outras variáveis, sedimento, qualidade de água, etc., que eu vou querer comparar, então, os resultados do meu modelo para esses pontos. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui na saída da bacia, ó, aqui assim, eu tenho um outlet, tá? Um exutório. Então, eu vou clicar aqui, tá vendo? Cliquei aqui, ele criou automaticamente para mim um exutório dessa bacia que a gente vai trabalhar. E aqui eu tenho um ponto, por exemplo, de observação. Vamos dizer que eu tenha um outro ponto de observação, por exemplo, nesse rio aqui, tá vendo? É um rio maior, às vezes eu quero clicar aqui, dividir essa subbacia, porque vai ficar uma subbacia também muito grande, eu posso adicionar mais um outlet aqui nesse ponto, tá? Então, vou adicionar agora, adicionei 2 outlets, que nada mais são do que exutórios. Para que é importante isso, tá, gente? Porque a partir dessa criação, eu vou conseguir extrair depois os resultados do modelo para esse ponto específico no rio. Então, isso vai ser importante para pontos de monitoramento, se eu tiver, ou para pontos de interesse. Por exemplo, eu tenho logo depois um reservatório, quero saber a quantidade de água que está chegando no reservatório, de sedimento, tenho que fazer clicar, para ter um dado desse anterior, ou um dado ou uma cidade, né, que eu tenho um interesse, um ponto de interesse qualquer, tá? Então, aí você vai clicar para ter uma saída aí do modelo, tá? Bom, então isso para os exutórios. Aí você tem a opção de inserir reservatório e a opção de inserir ponte. Ponte e reservatórios, né? Em português, até eu nem sei exatamente qual é a tradução de ponte. Talvez um lago pequeno, assim. Mas o que quer dizer aí, na verdade? Você pode adicionar também igual, tá? Por exemplo, vamos adicionar aqui um ponte. Vamos pegar uma área, o ponte normalmente a gente vai colocar nesses rios menores, tá? Então, vou colocar aqui dentro num canal nosso aqui, ó. Vou adicionar um ponte, tá? Aqui em cima. Pode adicionar aí também, pessoal. Em alguma área que vocês estejam, nesses rios menores aqui, nos canais, tá? Os channels. Então, vocês podem adicionar um ponte. Então, você pode ir adicionando iterativamente. Depois, se eu não quiser também, puxa, adicionei errado. Depois eu vou mostrar para vocês como que vocês podem não usar esse valor, tá? Mas, enfim. Então, qual que é a grande diferença? O reservatório é como se fosse um reservatório mesmo, um grande lago, né? Um grande reservatório.
e a gente vai dizer, então, que é um reservatório quando ele for regulado, tá? Então, quando eu tiver um sistema ali, por exemplo, de regulação dessa vazão de saída do reservatório, então aí você usa essa categoria dentro do modelo reservatório, você tem várias opções para trabalhar com eles, tá? Depois. E aí você vai inserir isso, pode inserir no seu rio principal, que normalmente são esses reservatórios maiores, regulados, normalmente tem uma agência que regula eles, e, enfim, edita o que vai, como vai ser o sistema, quantas comportas vão ser abertas, enfim, tem um conjunto de regras operando isso. E aí você tem esses pontes, né, que então são lagos menores, aí são laguinhos, normalmente, então, são lagos que não são regulados, tá? Essa é a grande diferença. Então, eles vão encher a água da chuva e, né, extravasar, e tem uma área ali, um volume que ele comporta de água. Normalmente é muito comum em áreas urbanas, por exemplo, para contenção de cheias, e muito comum em áreas rurais também para irrigação, enfim, para gado, etc. Né, bem comum. Então, vocês podem adicionar, tá bom? Bom, o que mais? Aqui o próximo é o inlet, tá? Então, o que é esse inlet? O inlet, ele traz uma certa flexibilidade dentro do seu modelo, na verdade. Então, vamos adicionar um inlet, por exemplo, vou pegar aqui uma área mais acima, essa aqui. Vou adicionar aqui, ó, um inlet, pronto. Adicionei um inlet aqui. Então, adicionem aí também um inlet, depois a gente vai ver melhor como que isso funciona aí, tá no projeto de vocês. Então, qual que é a ideia? Você tem, então, a partir, né, inserindo esse inlet, o que eu quero dizer? Toda essa área aqui, a montante desse inlet, tá? Toda essa área aqui, não vai ser modelada dentro do meu modelo, tá? Eu vou inserir no meu inlet, então depois eu vou ter que inserir várias informações. Essas informações, por exemplo, vão ser de vazão, de qualidade da água, de sedimentos, etc. E aí eu vou inserir aqui, e aí, por exemplo, eu não estou interessada nessa região superior, então eu vou só inserir daqui, e aí eu vou modelar daqui para baixo, tá? Então, isso permite uma flexibilidade dentro da sua modelagem, e além disso, às vezes é bom, né? Às vezes a gente tem limites internacionais, por exemplo, uma bacia aqui com o Uruguai, e eu não tenho as informações do outro lado, eu não tenho todos os dados, então eu não sei exatamente o que está acontecendo para lá, e na verdade não me interessa, né? Dependendo aí do seu estudo, claro. E aí você está querendo, a partir daquele ponto, então, que seja uma fronteira, eu tenho uma estação de monitoramento. Então, a partir daquele ponto, a jusante a gente vai modelar, tá? A montante não. Então, tem várias situações que isso é útil, tá? Limites estaduais, limites internacionais, às vezes algum outro modelo, já tem um modelo bonito, bem calibrado, funcionando aqui para aquela região, não quero usar aquilo, então vou usar a saída daquele modelo como entrada aqui para o nosso modelo, tá? Então também podemos fazer isso. Enfim, tem várias opções, um reservatório também, que eu não quero modelar todo o reservatório, o funcionamento, eu posso só pegar a saída do reservatório, o reservatório para baixo eu modelo, tá? Todo mundo entendeu bem essas categorias aí? Então, inserimos essas 4 categorias, né? A outra categoria que a gente pode inserir aqui é o point source, né? Que vocês estão vendo aqui. O que são esses point sources? A gente não precisa mais inserir, tá? Porque atualmente no SWOT, ele já vai criar para a gente automaticamente um point source, um ponto desses, para cada subbacia criada, tá? Então, cada subbacia que a gente criar vai ter um point source desse, tá? Já vai criar automaticamente. Então, a gente não precisa muito criar. Mas o que eles são? Os point sources são, por exemplo, áreas aí, são contribuições, por exemplo, de uma estação de tratamento de efluentes, tá? Então, eu tenho aí
a estação de tratamento de esgotos de Pelotas, a água, né, a água residuária ali, o efluente que sai dessa estação tratada, ele vai ser lançado para um corpo hídrico. Então, eu posso colocar esse lançamento dentro do meu modelo também, tá? Isso seja, enfim, um lançamento tratado, né, como no caso que a gente está falando, ou não, pode ser um lançamento também que nem tem tratamento, mas aí se ele tem ali um lançamento, a gente pode colocar, isso pode ser de um município, uma indústria, enfim, qualquer coisa a gente pode inserir esse tipo de, tanto em termos de vazão, como de contribuição de qualitativa, tá, gente? E o mesmo a gente pode abstrair, então pode ter em vez de inserir vazão no rio, a gente pode retirar vazão do rio através desses point sources, tá bom? Então, por exemplo, todas as abstrações de água que a gente tenha dentro de uma bacia, seja ela para uma indústria, seja para uma irrigação, seja para o abastecimento municipal, eu também posso inserir isso e extrair essa água para outro uso. Então, ele vai saber ali, tinha uma vazão determinada nesse rio e ela vai ser, então, retirada, uma parte dela, tá? Vai para esses usos, beleza? Então, podemos dar ok aqui. Todo mundo está comigo aí ainda? Espero que sim. Se alguém tiver algum problema, por favor, avise. Vamos lá, gente. Então, estamos aqui, tá? Desenhamos os nossos inlets e outlets, né? Podemos vê-los agora aqui. Se você der zoom, ó, vou dar zoom aqui no inlet. Vocês veem que ele não tá, eu não consigo, né? Eu cliquei meio de longe, ele não tá onde ele deveria estar, que é exatamente em cima do rio, né? Então, todos esses outlet, inlet, o reservatório, o pond, etc., eles têm que estar em cima do rio, tá? Então, às vezes a gente desenha assim e não vai, né, ficar em cima. Então, para isso, a gente tem essa opção aqui, que é essa opção aqui embaixo, ó, nessa tabelinha aqui, ó, que é esse Snap Threshold, que é, na verdade, qual é o limite com o qual você quer juntar esse ponto, né, que você desenhou para o rio mais próximo. Então, se eu desenhei isso em metros ali, então se eu desenhei um ponto que está aqui, nesse caso, 300, mas eu posso diminuir essa distância, eu posso colocar 100, ou posso aumentar, posso pôr 500, tá? Vou manter aqui os 300 mesmo. Mas então, esse ponto vai ser, automaticamente, ele vai fazer uma intersecção, vai fazer esse intersect com esse rio aí mais próximo, tá? Então, vamos lá, a gente vai, ó, como vocês podem ver, a gente tinha 4, né? Eu desenhei 4 aqui na nossa bacia. Então, eu vou colocar aqui Review Snap, tá bem? E agora, esses 4 aqui, ó, estão juntos aqui, foram adicionados ao rio, tá bem? Ele estava um pouquinho mais longe, agora aqui, ó, vou mostrar para vocês, tirando aqui. Opa! Então, ele estava assim, né? E agora ele está no rio, tá bom? Então, ele faz essa junção aí automaticamente, tá? Para todos, então, para aqueles 4 nossos, tá? Então, já estão no local certo, tá? Então, agora é aquela opção que eu falei para vocês. Agora, vamos dizer, eu selecionei, fiz uma seleção aqui, também desenhei mais um outlet, sei lá, aqui fora, ou uma área, ou desenhei num lugar que eu não quero, ou desenhei errado, tá? Não tem problema, porque agora a gente vai selecionar, que é esse aqui, selecionar os inlets e os outlets que a gente quer continuar, então, para a nossa modelagem, tá? Então, a gente vai agora selecionar aqueles que a gente quer realmente utilizar, tá? Então, para fazer isso, vai aparecer essa caixinha aqui para vocês, acho que todos estão aí aparecendo. Nessa caixinha ele mostra, a gente tem que apertar, então, a tecla de control aqui, então segurem o controle, e aí você seleciona esses pontos, clicando neles, tá? Então, vou deixar aqui meus pontos, vou clicar aqui em controle, e vou selecionar aqui, ó, aí, a partir do momento que você clica nele, ele vai ficar amarelinho, tá, gente? Então, ó, selecionei os 4 pontos, tá? Todo mundo tá vendo aí?
Esses 4 pontos, então, eu vou selecionar sim, eu quero continuar trabalhando com eles dentro do meu modelo. Então, eu vou lá e vou dar save, tá? E olha aqui, ele me fala também, foram 4 pontos selecionados, tá? Então, de repente, não quero um, é só voltar aqui e tirar um desses, e aí você não seleciona ele para continuar. Beleza, pessoal? Então, a gente vai aqui criar, então, essa bacia. Agora, a gente já fez todo esse pré-processamento. E aí, eu vou criar a nossa bacia. Então, pode clicar aqui. Ele vai aqui embaixo, ó, ele está mostrando, está fazendo várias... E agora, criou a bacia, né? Todo mundo aí criou a bacia. E aí, você tem agora todas as subbacias, tá? Em vermelhinho, aqui eu coloquei a minha rede de drenagem anterior em vermelho também. Acho que está confundindo. Deixa eu tirar ela aqui, ó. Pronto. Então, tem todas as nossas subbacias aí criadas. Por exemplo, a gente podia ter criado uma subbacia também, um outlet por aqui, ó, para deixar essas subbacias duas aqui um pouco menores, não deixar muito grande, né? Nenhuma área de drenagem de cada subbacia. Mas para esse exercício tá ok, tá? Então, agora eu já tenho cada uma das subbacias, então, ó, vocês viram, automaticamente ele criou, né, a cada junção aqui de stream, de rio, ele cria uma subbacia para um rio e uma subbacia para outro rio. Mesma coisa, tem uma junção aqui, ele cria automaticamente as subbacias para cada um. Agora, onde a gente clicou e selecionou, falou, não, aqui é um exutório de subbacia, ele também vai definir, então, uma área de subbacia, tá? E aqui também, que vai ser nosso exutório final. E aqui, o que é esse vermelho? Vocês lembram? A gente criou um inlet aqui. Então, o que significa? Que a área acima desse ponto vermelho, essa área de drenagem toda aqui, ó, que foi definida, né? Essa área aqui em vermelho dessa subbacia aqui, não vai ser modelada pelo nosso modelo, tá? Então, a gente não vai modelar essa área aqui, na verdade, a gente vai modelar daqui para baixo, tá? Só coloquei aqui para vocês verem como que funciona. Beleza? Então, é basicamente isso aqui. Então, vamos continuar mais um pouquinho. Deixa eu só tomar um gole de água. Dani, boa tarde, tudo bom? Eu não consegui selecionar agora aqui com Ctrl. Não sei porque... Pois é. Quando você foi selecionar os inlets e outlets, é isso? Isso, não deu aqui agora. Vem aqui, ó, do lado, não sei se vocês estão vendo a minha tela, aqui do lado, vê se tem assim, você tinha essa camada aqui, ó, Snapped Inlets e Outlets, né? Sim, tenho ela aqui. E aí, deseleciona ela, deixa sem essa, deve estar assim, tira ela, e seleciona esse de baixo aqui, ó, Draw Inlets e Outlets, os que você desenhou. Ah, tá. Agora tenta selecionar em cima desses que você desenhou aqui, ó. Agora foi, perfeito. Obrigada, Dani. Não, imagina, eu devia ter comentado isso. Show. E, gente, por favor, façam perguntas, viu? O melhor jeito de vocês aprenderem, até eu saber que vocês estão acompanhando aí tudo, é vocês fazendo perguntas, tá? Fica mais fácil aqui, tanto para mim como para vocês aprenderem, tá? Então, é só, vão me perguntando, qualquer coisa, é só abrir o microfone, que nem a Bruna fez agora, e aí a gente vai tentando responder tudo, tá? Então, vamos lá. A partir disso, a gente deve ter nossa bacia aqui toda criada, beleza? Tem uma outra opção aqui, que é uma opção nova. Não sei se vocês conseguem ver aqui dentro do nosso... Bom, primeiro, então, vocês devem ter algo parecido com isso, né? Na tela de vocês, é esse daqui o modelo que a gente acabou de delinear em termos de bacia por enquanto. Tem essa opção aqui, ó, que é esse Make Grid, tá vendo? E aqui você pode escolher o tamanho do grid que você quer fazer. Essa é uma opção nova, é uma opção bem legal, assim, não tinha antes. E ela é uma opção agora nova no SWOT+, também, que ela dá essa possibilidade de trabalhar, por exemplo, com outros modelos. Então, a gente às vezes trabalha com modelos de elementos finitos que são por célula, tá? Então,
Às vezes, assim, é bem comum. Na meteorologia, a gente trabalha bastante. Para águas subterrâneas, por exemplo, o ModFlow, ele também em pixel, né, em grid, assim. Então, às vezes, dependendo da bacia, se eu quero assimilar melhor essa minha dinâmica com água subterrânea, eu posso ter um ModFlow acoplado já no SWOT, mais o que já existe, tá? E para isso, por exemplo, a gente pode fazer essa opção aqui de fazer nossa bacia em formato de grid. Aí a gente vai escolher aqui qual é o tamanho que a gente quer para bater exatamente um grid, né, um pixel da minha subbacia do SWOT com esse meu um pixel que está sendo modelado no outro elemento, no outro modelo, tá? Então, isso também é uma opção que ficou bem bacana agora, não tinha antes. Então, isso vocês podem utilizar, mas depende bastante do que vocês estão fazendo. E também, isso daqui é opcional, tá? Ninguém precisa fazer isso. Mesmo trabalhando com ModFlow, não precisa fazer assim, pode utilizar do jeito anterior, no SWOT anterior já tinha isso sem fazer pelo grid, mas é uma facilidade agora para isso, beleza? Então, tá. Bom, gente, eu queria... vou seguir só mais um pouquinho aqui, tá? Para essa daqui, que é a criação, então, dos nossos processos de paisagem, que é esse landscape aqui. Ele também tá como opcional aqui, tá? Mas eu expliquei, né, na primeira aula do SWOT, o que eram aquela opção agora que tem no SWOT+, então é uma melhoria aí que a gente tem. Então, você pode criar as suas áreas agora, que é mais essa discretização. Você tem a área de inundável, vamos dizer assim, que é a sua várzea, e você pode, então, criar essa área inundável e separar ela da sua área mais elevada, que vai ser essa área upland. Então, a gente pode fazer essa análise da paisagem, vamos dizer, e isso daqui ela utiliza. Então, a gente tem alguns métodos aqui para utilizar. Um deles é fazendo um buffer, né? Quem já trabalhou com SIG já conhece bem esse buffer. Ele basicamente vai pegar todos os seus rios que foram delimitados, toda a sua rede de drenagem e falar: bom, vou fazer um buffer de tamanho 1, 2, 3, enfim, o tamanho que você decidir, para cada lado desse rio ele vai criar, então, margeando esse rio, tá? Então, vou criar aqui, por exemplo, utilizando esse 10 mesmo aqui, vou criar esse buffer, tá? Então, ele vai criar aí o buffer margeando aí em ordem de 10 vezes, né? Estou usando um multiplicador da ordem de 10 para cada um dos rios criados. Posso aumentar, posso diminuir. De novo, é uma coisa que depende muito da região, muito da bacia, tá? Esse daqui é um método, então, que a gente tem aqui dentro, né? Agora vocês conseguem ver aqui. Então, essa daqui seria a nossa área inundável aí da região. Também posso fazer esse cálculo. Então, esse buffer seria como se fosse uma constante, assim, né? E aí você pode fazer uma outra definição dessa nossa área de inundação ou área de várzea, aí dependendo, inundável, desculpa, de acordo com a elevação. Então, ele vai fazer uma inversão do seu modelo digital de elevação, e aí você pode selecionar, por exemplo, os limites com base no número de células ou na área, que, de novo, você pode escolher que unidade você quer trabalhar em área, mas então você pode fazer essa seleção. E aí, e também aqui tem uma posição, Slope Position Threshold, que aí você também pode utilizar para acertar isso, tá? É melhor. Então, por exemplo, você pode colocar, se a sua área for muito plana, você vai querer diminuir um pouquinho esse valor aqui, tá? Então, talvez para representar melhor. Já se a sua área estiver for muito, né, tiver uma topografia bastante acidentada, talvez você queira aumentar para ter uma representação um pouquinho melhor. Então, depende muito da sua região. Vamos fazer um teste aqui, deixando assim com 0,10 mesmo. Vamos criar agora essa nova área inundável, ó, tá vendo? Aumentou significativamente em relação ao outro, e você vê agora que ela não é um buffer, né, fixo, assim, ela vai variando, tá? Então, vamos mostrar aqui, eu vou mostrar um outro aqui, vou colocar 0,5, vou colocar 5%, podem olhar aqui na minha tela, se vocês não quiserem fazer agora também, vou colocar 5% e vou gerar um novo, tá? Então, tá aqui, vai criar
um novo desse, tá? Peraí, eu vou mostrar agora para vocês. Então, só para mostrar, esse daqui era o do buffer, o primeiro criado, para vocês verem as diferenças, né? Esse daqui é o utilizando a 10 ali, 10% como o threshold, o limite, e aqui utilizando 5%, tá? Então, eu posso claramente, esse valor aí, a gente pode ajustar, você pode também verificar isso com base na sua imagem de satélite, tá? Então, é bem interessante utilizar a imagem de satélite. Às vezes, você tem, por exemplo, numa área urbana, você tem essa sua área inundável bem controlada numa determinada região, você pode ver isso facilmente por uma imagem de satélite, tá? Às vezes, você tem uns diques também para mudar isso, então é algo que você pode mudar. Normalmente, em áreas agrícolas, você tem essa área aí que é coberta por vegetação ripária, né? Vegetação APP, área de vegetação ripária. Então, também você consegue ver isso com a sua imagem de satélite e ajustar o que for melhor aí, tá? Então, tem esses 3 métodos, só para mostrar para vocês um pouquinho, tá? Disso. Então, nesse momento, eu acho que tá bom, né? Chegamos aí no horário da nossa aula. Antes, eu vou dar um ok aqui, tá? E a gente vai salvar, tá? Então, para salvar, vocês podem clicar aqui mesmo, ele já salva. Tá perguntando para mim aqui se eu quero fazer realmente essas mudanças, sim. E aí vocês veem, tá vendo aqui, ó, em pretinho, essa área aqui, ó, não tá em vermelhinha, ó, subbacia, como as outras. Porque essa da área aqui não vai ser simulada pelo modelo, essa área aqui vai ser de inlet. E aí ele já numerou cada uma das subbacias também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Enfim, já estão numeradinhas aí de acordo com o modelo também, tá? Então, a gente vai salvar isso aqui, que a gente vai continuar daqui na próxima aula, tá, pessoal?